Dando continuidade ao nosso estudo, hoje nós vamos começar a ver os centros de força. Definições, nós vamos ver algumas definições de localização, o passe do centro de força. E vamos fazer uma ligação desses centros de força e os passes. E vamos também ver uma visão funcional desses centros de força. Nós utilizamos um material que está lá no Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, onde ele vem falando ali a respeito dos centros de força. O objetivo que a gente vai tentar atingir aí com esse estudo é possibilitar essa visão geral sobre os centros de força, as localizações deles em relação ao corpo humano e a importância em relação ao conjunto perispiritual na hora de administrar o passe. Porque tem alguns passes que você faz, aplica, e ele vai através do centro de força, e tem alguns outros passes que a gente dá diretamente no órgão, e não passa pelo centro de força. O centro de força é aquele passe mais ou menos que a gente dá no salão normal, onde nós vamos fazer um dispersivo, damos o apoio e aí a gente mentaliza o centro de força exatamente para quê? Porque como ali, na hora do salão, a gente não está com aquela visão, não é o passe de cura em si, então a orientação que a gente tem lá no Leandrinho, foi a que nós passamos aqui quando, naquele início que ele estava escutando, qual era a orientação que a gente tinha, de no salão evitar, o passe no salão não é incorporado. É um passe mais magnético do que qualquer outra coisa. É um passe misto, mas com aquela intenção. Você está fazendo ali o básico, que é o atendimento. Eventualmente, durante esses passes de salão, acontecem curas? Sim. Dentro daquela filosofia que ele está falando que seja cura. Estabilidade orgânica, aquelas coisas, e cura quando o processo estiver finalizando. Mas isso é decorrência. Mas não é a postura do médium ali se concentrar para como se fosse lá no passe de cura. Então é aquele passe, mas assim, na sala de passe, quando se dá o chamado passe de cura, o espírito intui, e às vezes até quem trabalha incorporado, o espírito está indo direto no local, e ele pode fazer esse atendimento em cima do órgão, sem aquela necessidade de ir para o centro de força. Quando você vai no centro de força, ele está dando um geral, porque você vai ali, ele passa e esse centro de força que está ligado ao plexo do corpo físico, ele gerencia uma série de órgãos. Então é como se você estivesse dando uma geral e vai absorver o órgão que estiver necessitado, que é diferente daquele passe mais localizado que a gente fala na cura. E possibilitar aos trabalhadores da tarefa do passe uma ampliação de conhecimento e reconhecimento da importância e da responsabilidade do exercício desse trabalho. Porque realmente nós estamos interferindo na economia da saúde do indivíduo. Bom, lá Entre a Terra e o Céu, no capítulo 20, uma citação de Clarence, onde ele está falando sobre os centros de força. Ele diz o seguinte: como não desconhecem, o nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por 7 centros de força. Isso aqui é outra coisa. Os 7 são os principais. Então, aqui não está preocupado em ficar nomeando todos. Ele está se referindo aos 7 principais, que é os que a gente conhece, que a gente tem na literatura e o que a gente utiliza, que se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem para nosso uso um veículo de células elétricas que podemos definir como sendo um campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Vamos traduzir isso. Nós temos no corpo físico os plexos, que a ciência define. Nós temos no conjunto perispiritual os centros de força, que são definidos no espiritismo, nas religiões orientais, todo aquele conhecimento da medicina oriental, e eles estão conjugados uns aos outros. Você vem no conjunto perispiritual
espiritual com os centros de força e eles se ligam a cada plexo correspondente do corpo físico. E cada plexo, ele gerencia um grupo de órgãos. Hoje é fácil a gente entender como funciona as chamadas chakras, que são as rodas. Qualquer galpão que a gente vê hoje tem aquele tipo, uma coroa, que a gente olha, toda folheada, exaustor, que ele funciona exatamente como? Se ele gira por um lado, ele tira o ar quente do galpão, expulsa. Se ele gira para o outro, ele traz o ar mais frio de fora para dentro. Ele, exatamente, o centro de força, ele é representado como roda, ou pétala, o que for. Ele tem essa configuração. Ele é o ponto de contato entre a energia externa e interna. E quando ele fala que funciona, eles funcionam, se sintoniam uns com os outros, e direcionados pela mente, então o pensamento que o espírito envia, ele se distribui por esse centro de força e controla esse conjunto todo. Da mesma maneira que o ar entra e sai ali, os pontos, os centros de força, eles são os pontos de troca de energia. Quando a gente está dispersando, a gente está puxando energia. Quando a gente está apoiando, a gente está botando energia para dentro. E eles, por si só, eles ficam nesse movimento de troca de energia para o exterior. Os médiuns videntes, quando observam e veem, e você já deve ter escutado isso, o cara assim, está com o centro de um chakra, geralmente isso não é dentro do espiritismo que se fala, ou pessoa que lidar com isso fora do espiritismo, você está com o chakra obstruído, o chakra tal está obstruído, que é exatamente observar a condensação de energia nesses pontos. Pode ser por vários motivos. Quando a gente fala que um pensamento desequilibrado, ele envia energias desequilibradas para esse circuito e vai estar em cada ponto, você vai ter um problema correspondente ao órgão e correspondente à causa moral, ou vamos dizer, não tão moral no sentido do comportamento, mas o correspondente ao sentimento que você tem, ele vai carregar um órgão. Se você está com mágoa, com raiva da pessoa, vai congestionar o cardíaco. Se você tem problema na hora do alimento, é o gástrico. O problema sexual é no genésico, por aí vai. Cada um com a sua função e sua ligação. Então, o pensamento é que vai ficar circulando a energia que a gente emite. E a gente tem que lembrar, nós temos um pensamento contínuo, a gente não para de pensar, nós estamos descarregando essas energias por aí. Se a energia for equilibrada, faz bem para a saúde, nós estamos circulando essa energia equilibrada nesse conjunto. Se eu estou com o pensamento desequilibrado, o efeito é o contrário. Tá? Então vamos ver aí como que funciona para a gente esse esquema. Eu tenho um espírito, o corpo mental, que é o primeiro evolutório, o corpo espiritual. Os chakras atravessam esse conjunto. Então ele vai estar eclodindo aonde? Ele vai estar eclodindo no corpo de relação que o espírito tiver. Se eu estou desencarnado, eu sou assim. O que o médium vê quando visualiza um espírito desencarnado? Ele está vendo o corpo espiritual do espírito. Por isso que o nome é corpo espiritual. É o corpo do espírito, quando ele está desencarnado. Aqui eu tenho o corpo físico, que é a matéria terrestre. E vou ter ainda, nessa situação, e aqui, ó, nós temos o duplo etéreo, que todos lembram, duplo etéreo
é feito de que fluido? O planeta do espírito está. Então, os dois aqui são matérias terrestres. O corpo físico e o duplo etérico, que é fluido terrestre. Quando se unir um ao outro, o que vai acontecer? Os centros de força vão se juntar quando você acopla o duplo etéreo, que funciona como uma colinha para proporcionar a comunicação com o corpo físico. Ele vai se juntar aqui e tem a ligação com os plexos que nós temos no corpo físico. Então eles atravessam todo esse conjunto, que na verdade isso aqui é sempre bom a gente lembrar. Ninguém vê camada de ninguém. Elas se interpenetram. A gente coloca assim para a gente ter ideia nesse degradeiro como é que está acontecendo. Mas ninguém vai olhar um espírito desencarnado, não vai ver em camadas, como também não vê encarnado. Você olha aqui, você sabe que eu sou um espírito, tem que ter espírito, mas você vê o corpo. Por quê? É uma definição importante quando se fala das camadas perispirituais, que André Luiz fala assim, que a menos densa, ela penetra a mais densa, mas a mais densa não penetra a menos densa. Então você vê que o corpo mental, ele está envolvendo o espírito e vem até o corpo físico. O corpo espiritual, ele começa aqui, mas ele vem até aqui. Então há uma interpenetração nessas camadas. Por isso que ele fala, não é o modelo da cebola, camada por camada. É uma interpenetração. Então o que a gente vê é a camada externa dele. É como se nós estivéssemos olhando e você tivesse todos eles ali compressos, comprimidos, é melhor. E quando você fosse separando, você tiraria um, você viria o imediatamente inferior. Porque no caso não é nem inferior, é imediatamente superior, mais sutil. E tem um negócio interessante que eu comentei quando a gente falou das chamadas espirituais, que na comunicação que o espírito que se identificou com o André Luiz na Federação Espírita de São Paulo, quando ele deu lá, ele falou que, quando ele falou sobre os centros de força, ele fala assim, se se diz que ele está no duplo etéreo, é porque ele eclode no duplo etéreo. Porque Edgar Armand, que era um dos instrutores lá da Federação Espírita de São Paulo, ele falava que o duplo etéreo, que o centro de força estava no duplo etéreo. E aí André Luiz, como estava lá, corrigiu, fez uma correção. Que não é corrigir um erro. Ele falou assim, ele disse que estava ali porque é onde ele aparece, mas ele atravessa a camada espiritual toda. Até porque, por isso que quando a gente, no corpo físico, a gente está fazendo o apoio nos centros de força, você está penetrando o conjunto todo. A definição, essa definição aqui seria como os plexos, que são os reconhecidos pela ciência. São entrelaçamentos de muitas ramificações de nervos, formando os entrocamentos de filetes nervosos que pertencem ao sistema autônomo vago simpático. Os plexos, sem dúvida, estão situados no corpo físico. Ali. Centros de força. Centros de força ou rodas são acumuladores e distribuidores de força espiritual. Aqui é a citação do Edgar Armand no livro Passes e Radiações, de forças que estão situadas no duplo etérico, pelos quais transitam fluidos energéticos de um para os outros envoltórios exteriores do espírito encarnado. Então aqui é aquela definição que originou aquele toque de André Luiz lá. Se diz que está no duplo etérico, é porque ele eclode ali, mas na verdade ele atravessa esse conjunto todo. Aí algumas observações. Os centros de força é através deles que o espírito comanda o conjunto perispiritual. E ainda tem mais, eu não sei se não lembro se está aí, mas deve estar por algum deles. O coronário, pelo menos na definição vai estar, é o que comanda todos os outros. Então, é onde tem o contato direto com o espírito
e dali se distribui para os demais. Os 7 centros de força vibram em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente. O espírito pensa, passa por todos os centros de forças que vibram em sintonia uns com os outros. Um pensamento viciado provoca uma desarmonia no centro de força que irá refletir esse desequilíbrio no corpo através dos plexos correspondentes. Lembrando que cada plexo tem um conjunto de órgãos onde vão se refletir esse equilíbrio ou desequilíbrio. Então, às vezes, a pessoa, quando não tem uma ideia, não se aprofunda nesse estudo, ela fica com aquela dúvida de como o processo de desequilíbrio moral do espírito reflete diretamente no corpo. Exatamente por causa disso. Porque nós estamos falando de um sistema que é sutil. O corpo fluídico, matéria sutil, o pensamento impulsionando essa matéria sutil, e através do sentimento que o espírito desenvolva, que é decorrente da evolução moral dele, ele vai estar qualificando esse fluido. E esse fluido é como se fosse não, é uma substância que eu estou jogando nesse circuito. Então, quando a gente está doente, a gente toma remédio exatamente para ele se distribuir na circulação sanguínea ou em algum lugar específico, para ele fazer um efeito, e nesse caso é uma reação química. Quando nós estamos falando em par energético, é uma reação que nós estamos provocando ali, mas matérias mais sutis, que vão, pelo equilíbrio dessas substâncias mais sutis, provocar ali um equilíbrio, um reequilíbrio dessa situação. Agora, sempre como nós estamos falando, mesmo em corpo espiritual, nós estamos falando em consequência. Da mesma maneira que você fala que o corpo físico, você está trabalhando na consequência, quando a gente trabalha no corpo espiritual, a gente também está trabalhando na consequência. Ou seja, a causa primária é sempre o espírito. Por isso que a gente está falando assim, quando você está trabalhando no passe, a gente está proporcionando um equilíbrio orgânico ao indivíduo. Porque a cura, se ocorrer, e o que a gente chama de cura? A cura é realmente a parte definitiva do negócio. Enquanto eu estou trabalhando ali e não há uma modificação moral no aspecto que causou aquele desequilíbrio, eu estou, vamos dizer assim, remediando a situação. E estou trabalhando na consequência. O dia que eu der essa assistência para o equilíbrio orgânico e a causa cessar, a cura está feita. Mas ela não cessou por causa do passe, isso tem que ficar claro para a gente. Ela não cessou por causa do passe, ela cessou porque o indivíduo se modificou moralmente. Ah, mas o passe ajudou? Claro que ajudou. Da mesma maneira que o remédio ajuda. Mas o remédio ajuda, por exemplo, eu tomo um remédio para azia. Sempre que eu tiver azia, eu tomar um remédio, ele vai melhorar. Mas se eu continuar comendo as coisas indevidas, eu sempre vou ter azia. Se eu quiser parar de ter azia, eu vou ter que trabalhar na causa daquilo ali. Mas sempre vai ter ajuda. O conjunto perispiritual está ligado molécula a molécula ao corpo físico. Está lá na Gênesis, capítulo 11. Daí a repercussão do desequilíbrio do perispírito no corpo físico. Isso também tem que ficar claro. E às vezes a pessoa não faz essa ligação do mecanismo e não entende como isso que é sutil está influenciando naquilo que é físico. Mas você vê, um pensamento que é matéria sutil, circulando no corpo espiritual que é sutil. Você tem células sutis ali que estão ligadas, molécula a molécula, ao corpo físico. Então, e outra coisa, quando a gente fala de perispírito, ele não é a forma do corpo físico. Então, quando nós temos a renovação das células do corpo físico, onde está a matriz dessas células? Hein? Espírito, não? A causa primária seria o espírito, mas em termos materiais, eu tenho um corpo que eu estou tendo renovado as células. Mas esse corpo
está ligado molécula a molécula ao conjunto perispiritual, que tem moléculas sutis. Essas moléculas do corpo físico, quando se renovam, elas se renovam em função das moléculas pesadas. Então, toda a renovação celular, ela ocorre com base na matriz, que é no corpo espiritual. Por isso, o vai não perde mais. Ele ajeitou. Mas se você não trabalhou na causa, as novas células geradas pela renovação, que são geradas lá no corpo físico, elas estão com base nas células do corpo espiritual. Se você não está gerando células, a organização celular do corpo espiritual não está equilibrada, você vai gerar uma célula desequilibrada no corpo físico. Paulo, então o que dissolve os fluidos seria o corpo espiritual. O duplo sempre tem aquelas chamadas que nós colocamos. Sempre você vai ter uma absorção. Agora, ela pode ser de dentro para fora, parece estranho isso, mas de fora para dentro. De fora para dentro, quando você atua no órgão direto, você para em cima do fio do indivíduo e você começa a trabalhar na profundidade do teu fluido em cima do fio. É como se você pegasse um chumaço de fluido e pousasse ali em cima. Quando você vai via os centros de força, você está pegando aonde? Isso aqui não é o suspiro do galpão? Então, meu amigo, eu estou jogando pelo canal do suspiro. Então, eu estou jogando fluido ali, ele está absorvendo, ele vai se espalhar de dentro para fora. Foi um passe que você deu no perispírito e ele está se espalhando ali. Paulo, quando a gente dá o passe, na maioria das vezes nós conseguimos ainda, por enquanto, atingir só a célula do corpo físico. Não. Conseguir atingir o perispírito já seria aquela... Não, é isso. Ele mais preparado com a mediunidade. Não. E o corpo não tem mecanismo para absorver isso. Isso aí? Olha só. Pensa no galpão com os suspiros. O ar está entrando por ali, não está entrando pela porta nem pela janela. Ele está sugando lá em cima. Aquele é o canal de puxar. As rodas, é por isso que isso aqui tem a forma de roda, ele fala, é a pétala. E tem um giro para a direita ou para a esquerda. Esse é como se você estivesse em cima do telhado e jogando ar por aquilo ali. Tu não está quebrando o telhado, você não está entrando pela porta, você não está em lugar nenhum. Você está no lugar que entra ar. Mas isso é Não, olha só. O passe que você dá no salão é no centro de força. Se é no centro de força, ele se espalha por esse canal, por esse duto, e está espalhando para tudo. E esse duto vai onde? No perispírito. Entendeu? Eu entendo, Paulo, mas nossa capacidade. Não. Pois é, Paulo. A nossa, olha só. Não é que eu não penso que eu estou atingindo o perispírito, porque a minha vontade é essa, de atingir o perispírito, mas eu vou conseguir modificar essa célula do perispírito. Olha só. Eu entendi. Olha só, eu entendi o que você está falando. O que você não está entendendo é que uma coisa é você jogar um fluido no buraquinho. Fala bem. Isso você faz. Jogar o fluido no buraquinho que você está jogando. Modificar alguma coisa lá, aí sim vai depender da experiência do médium, do fluido que ele está jogando. É outra coisa. E da pessoa. De todo mundo. Mas eu estou entendendo o que ela está falando, que ela está ligando aquilo ali. Quanto mais o médium for experiente, moralizado, mais força o fluido dele tem para fazer essas alterações. Para chegar ao perispírito. Não. Olha só, é isso que você está confundindo. Por isso que é importante entender isso. Olha só, quer ver? Vamos para o telhado de uma fábrica que tem o exaustador. Você vai lá em cima com uma jarra de água suja e um Luiz vai lá em cima com uma jarra de água limpa. Os dois chegando lá vão jogar no mesmo buraco. Água suja e água limpa. Pensa em termos do médio e do fluido. Os dois têm acesso ao centro de força. Agora, o que você vai jogar lá dentro é outra coisa.
A tua capacidade em dispersar a sujeira que está ali, entre aspas. O cara está com fluido condensado aqui, está desequilibrado. A capacidade é grande. Você, entendeu? Uma coisa é você estar no exaustor. Outra coisa é o que você vai fazer lá. Então pode contratar um cara para limpar o duto. Se o cara for bom, ele vai limpar bem. Se o cara for ruim, ele vai limpar mal. Agora, os dois vão ter acesso fácil ao duto? Vão. Tu tem uma escada, dá a escada para os dois vão chegar lá. Então uma coisa, porque isso aqui é um mecanismo normal de comunicação. Entendeu? Esse aqui é o exaustor do nosso conjunto. Eu entendo que vários fatores contribuem, não é só o médium, não é só quem está recebendo passe, é o ambiente, a espiritualidade, enfim, a vontade. Mas eu sempre vou ter essa capacidade de poder atingir o perispírito. Sim. Através do estresse. Porque independe da capacidade do médium. Isso é o canal, o duto, ele atravessa isso. Então você querendo ou não, se você encostar a mão no centro de força, você der um passo no centro de força, o caminho do fluido é o perispírito. No caso o médium faz a parte dele, né? Sim. Bom, vamos supor que o médium tem mais capacidade, ele consegue jogar mais fluido melhor, vamos dizer assim. E aí depende do outro lado, né? Não, sempre vai depender do outro lado. O problema com ela agora é o médium bom, ruim, mais ou menos, ruizinho, bonzão, todos eles atingem. Por quê? Porque o caminho só um. Agora, o efeito é outra coisa. Aí eu entendo o que você falou. Aí o efeito, mas depende vai depender do outro da gente. Não, do outro, eu estou até tirando a variável do outro, porque isso vai sempre ser o principal. Nós estamos focando na capacidade do médium. Então, é a mesma pessoa que está recebendo, ela está com a mesma disposição, está com tudo. Só que tem um médium bom e um médium ruim. Os dois vão ter acesso àquilo ali. Por quê? Porque o caminho independe dele. Agora, você falar assim, ele pode bloquear, ele pode estar numa condição que não vai sair fluido da mão dele? Pode. Mas o caminho, galpão, exaustor. Pensa sempre nisso. O cara vai ter acesso? Vai. Qual é o caminho daquilo? Sempre lá para dentro. Agora, o que eu vou botar ali? Como que eu vou trabalhar? Qual é a minha capacidade de resolver o que está ali? É outros 500. A partir do momento que já marcou, o perispírito marcado, com aquela patologia, aquela doença, eclodiu no corpo físico, aquela doença, aquela patologia, eu tenho a capacidade de, através do corpo físico, modificar aquela célula malsã que está no perispírito e modificar aquele órgão. Ao contrário. Pois é, porque quando não é você perispírito for trabalhar, físico. Sim, se você vai trabalhar no perispírito. Mas você pode também estar trabalhando no órgão. Porque a maioria das vezes nós trabalhamos no órgão. Mas, sempre vai depender. Sempre vai depender da necessidade. Por exemplo, se eu agora, vou dar um exemplo assim, eu cheguei bebi, ingeri álcool, mas não faço isso constantemente. Foi uma agressão física só. Isso ainda não impediu o meu fígado do corpo espiritual. Para isso atingir o corpo espiritual, eu tenho que fazer isso com frequência e constante. Frequência, constância e bastante em quantidade. Que aí eu vou fazer. Mas se eu fiz hoje, eu vou ter um mal no fígado. Se você me der um remédio, um hepato X qualquer aí, ele vai resolver o problema. Por quê? Porque aquele problema foi uma agressão no corpo físico. Então, de repente, você pode estar aí tratando um órgão que de alguma maneira foi agredido e está ali no corpo físico. Não marcou Não, as doenças, quando está marcando, a gente vai trabalhar. Por isso que às vezes o médico tem intuição de ir mais profundo, ou de se concentrar mais, ou de ficar mais em cada um dos pacientes. Porque é o espírito que está vendo. Então, o base é
atingir os plexos, que como ele vai funcionar? Eu distribuí ali pelos centros de força. Eles estão em comunicação com o plexo. Eu jorrei substância por ali. Aí segue o fluxo normal, que é o quê? Ele vai se distribuir e vai com o coronário. Por isso que a imposição de mãos é usada em algumas situações. Porque se você está ali no coronário, o que vai acontecer? Não é ele que gerencia? Vai espalhar para todos os outros. Só que qual o problema disso? Porque como você não faz movimento, você manda a mão ali, dependendo da quantidade de fluido que o médium tem, você vai ficar com dor de cabeça. Eu marco uma vez, como num centro de Cabo Frio, que o pessoal botava só em posição de mão. Pô, nós estávamos de uma cabeça desse tamanho. Porque a pessoa ficou parada ali, a pessoa tinha fluido. E tu imagina, fluido na tua cabeça, ali sem espalhar, sem distribuir. Ué, mas tu não falou que ele distribui? Sim, pega um ralo e joga um litro d'água. Pega o mesmo ralo e joga 100. Ah, vai escoar? Vai. Mas quanto tempo vai demorar para escoar? 100 litros e 1 litro que você jogou ali. Está claro isso? É o mesmo ralo, o mesmo sistema. O problema é o fluido. Então, normalmente, quando você estiver doando fluido pelos centros de força, ele vai percorrer ali. Então, como cada um deles gerencia um grupo de órgãos, ele vai se espalhando pelo órgão. E aí o que acontece? Cada órgão absorve na proporção da sua necessidade. Aí, física pura, do maior para o menor. É igual que a gente fala, ah, me postei ali para dar um pássaro no uísque. Pô, só que o uísque é muito mais energia do que eu. Por mais que eu esteja colocando o fluido para lá, ou pensando que eu estou fazendo isso, se a gente estiver ligado um ao outro, sintonizado nesse momento do passe, a energia vai estar indo de lá para cá. Por quê? É questão de queda de potencial. Quem tem maior potencial é o menor, vai descer. Não pode ir de mim para ele se ele tiver mais do que eu. Por isso que os espíritos trabalham isso às vezes, tira de um, dá para o outro, porque é a condição de cada um. Mas assim, eu tenho um neto que vem da evangelização, e a minha filha falava todas as vezes que ele chega, na segunda-feira ele tomava um passo, chegava em casa agitado, mais agitado ainda. Aí eu falei assim, olha, só pode ser, ele não está precisando, ele tem que harmonizar, entendeu? Aí eu fui, acho que eu comentei para ele sim, que não era para dar fluido nele, porque era para harmonizar. Exato. Porque ele estava ficando muito acelerado. Porque tem casos é esse, você tem que ter essa percepção. Se a pessoa está com, geralmente criança é isso. Muita energia, quando tu vai tacar mais, é igual tu pegar e botar mais pilha nele. Né? A pilha está ficando fraca, tu vai lá e recarrega, o bichinho para, mas não vai dormir tão cedo, aquela coisa, exatamente isso. Exatamente isso. Então, ficou claro isso? É uma questão de como, e às vezes a gente é até direcionado, sem ver. O objetivo dos espíritos é sempre fazer com que a gente aprenda. Mas tem casos que a gente não está bem ligado naquilo, não tá, vamos dizer assim, não está prestando muita atenção, mas ele faz o trabalho. Ele tem que fazer o trabalho. Cabe a nós ficar atento para aprender também durante aquilo ali. Tá? Então vamos lá. A nomenclatura, localização e nomenclatura de cada um. Coronário é aquele, é o pai de todos, é o gerentão. Ele comanda todos os outros. Centro cerebral frontal, está localizado aqui, no centro da testa. O laríngeo, que é esse exatamente onde eu estou afetado. E aqui pega a parte do aparelho vocal. Você tem cardíaco, que está ligado, aí é um negócio que o pessoal sempre dá uma confusão desgraçada, o sentimento, o coração sente, não, quem sente é o espírito. Agora, o cara entende que a energia que tu dá no passe sai do gasto. Mas por quê? Porque é ali que é produzido o aparelho digestivo. E o sentimento é aqui, mas ele não acha que o gástrico que gera energia, ele é apenas um canal. Mas o coração, às vezes, o pessoal usa, porque é um simbolismo que o coração sente. Mas o coração é um órgão.
Um homem, ele não sente. Ele recebe os influxos do espírito como qualquer outro órgão. Mas às vezes as pessoas ficam batendo esse negócio no coração que sente. Então tem o ar cardíaco, o nervoso esplênico, o gástrico e o genésico. Então esses são os nomes que a gente utiliza normalmente. E tem as condições aí da ligação do plexo com o centro de força correspondente. E aí a gente vai ver que alguns têm os mesmos nomes. O coronário é usado tanto para o plexo quanto para o centro de força, o laríngeo, o cardíaco. Aqui tem o mesentérico, o esplênico é o mesentérico, o gástrico é o solar e o genésico é o hipogástrico. É uma questão só de nome para a gente saber a relação. Mas isso é sempre aquilo. Um é na condição do espírito, conjunto perispiritual, e você vai ter sempre isso aqui. Agora, no plexo você só vai ter no corpo físico. Está claro também, né? Os plexos estão no corpo físico, os centros de força no conjunto. E aqui está uma figura que dá para a gente exatamente aquela ideia dos canais de contato. E quando você faz ali, ó, são os pontos de entrada da energia, entrada e saída, como a gente está falando nos exaustores, dos galpões. Por isso que a gente fala que independe. Você atingir ali, agora, uma outra coisa, eu quero pegar assim, não, a profundidade do passe, o fluido, chegar lá na molécula do corpo espiritual, isso é outra coisa. Porque a gente está falando do caminho natural dos centros de força. Isso que você vai atingir lá, porque são exatamente como se fossem aqueles cones em que você, colocando o fluido ali, ele vai seguir o caminho dele. Então lá, os centros são fluxos energéticos que, sob a direção automática da alma, imprimem às células uma especialização extrema. Que aí que ele está colocando? Visão de André Luiz na Evolução em Dois Mundos, quando ele fala das células. As células, teoricamente não, em termos de estrutura, elas têm a mesma formação. Aí o pessoal fica, mas por que a especialização distinta de cada um? Então ele fala, são grupamentos que têm uma vida inteligente, entre aspas. Porque às vezes a gente fala da célula e esquece que são princípios inteligentes. E André Luiz chama a nossa atenção. Cada grupo celular tem uma função específica e elas trabalham coordenadas. Aquele grupo tem uma função específica e trabalha com aquela situação. Só que ele fala como são como cidadelas. E as porém, funções específicas são determinadas pelo perispírito. Não, olha só, peraí, ele ainda fala assim, ó, são cidadelas, porém governadas pelo espírito. Então, é como se fosse, ele faz essa comparação, são prefeituras, estados, ou o que for, mas o mandão é o espírito. Cada um aqui, ela gerencia aquela parte dela, que, ou seja, função específica. Então, elas seguem aquilo ali. E todo o raciocínio que a André Luiz faz é o seguinte: se eu posso magnetizar você, hipnotizar você, quer dizer, um ser inteligente fazendo isso com o outro, que é a base da hipnose que ele pega e aceita pela ciência. Com muito mais propriedade, um ser inteligente vai comandar aqueles princípios inteligentes que nenhum pensamento contínuo tem. Então, o que ele quer dizer é que nesses conjuntos celulares que têm vida própria, com essa especificação de função, mas que tem um cara que manda aqui, enquanto esse espírito manter esses grupos regulados, equilibrados, o corpo funciona bem. Quando ele começa a perder o controle por qualquer uma dessas cidadelas, desses conjuntos celulares, vai se tornando um caos. A morte, quando começa a degringolar tudo, há um estado de caos no corpo todo, porque todas vão perdendo, é como se fosse aqueles
joguinhos de dominó, você empurra, cai e vai caindo tudo. Vai perdendo linha, cai em tudo, você vai perdendo todo o controle. Aí você desarmoniza todo aquele conjunto ali. Mas o espírito é o responsável por aquilo. O passe, uma outra definição de passe, não uma outra definição, um outro ponto de vista a respeito do passe. É que quando você está dando passe no indivíduo, o que você está fazendo? Você está equilibrando esses conjuntos celulares dele momentaneamente, porque ele naquele momento não está em condições de equilibrar. Então você vai ficar equilibrando ele até ele se recuperar. Por isso que não é para criar dependência. A ideia é o contrário. Eu não vou ficar dando chupeta na bateria do cara a vida toda. Eu quero que ele aprenda a recarregar a própria bateria. O problema dele está no dispositivo que carrega a bateria dele. Então ele tem que retomar aquilo ali para ele tomar posse de novo do comando daquele corpo e não deixar o desequilíbrio que ele está. Paulo, nesse caso aí, a pessoa que tem um problema crônico, uma doença crônica, ele tem alta também e continua? Olha, a doença crônica em geral é uma doença perispiritual. Ela está estabelecida ali. A cura dela, real, ela vai se dar com a mudança, modificação moral do indivíduo. Mas se essa doença ela estiver em processo de expurgo, lembra que nós falamos da expiação? Ali o espírito já está curado da causa, mas ele encarnou, aquilo ali está vindo de dentro para fora e o corpo vai funcionar como um mata-morrão do corpo espiritual. Quando ele desencarnar, a doença fica e ele sai com o corpo espiritual limpo. Fica na matéria. Oi? Fica na matéria. Qual a dificuldade disso em termos de análise? A gente até falou isso. Não tem como você de fora, você falar se é prova ou expiação, o que é, o que não é. Tem como você dizer que não é. Tipo, se o cara está chiando, reclamando da vida, tu sabe que não é expiação. Porque a expiação vai naquela do bom cabrito não berra. Mas se ele não estiver berrando também, não quer dizer que é expiação. Porque pode ser uma prova, mas ele está consciente daquilo ali. Ele aceitou. A minha dúvida, ele continua dando passe nele? Não, tem pessoas que você fica passe constantemente. Mas isso vai depender. Nesses casos de passe nessas situações, ele está funcionando como aquela ideia que a gente colocou de estabilidade orgânica. O processo ali, vamos fixar um parâmetro. Vamos supor que isso que nós estamos falando é um caso de expurgo, a expiação. Ele já está ali para jogar aquilo para fora. Mas nada impede de você estar dando um atendimento à parte orgânica para que ele tenha uma ajuda. Amenizar a situação. Entendeu? O processo está ali resolvido, ele desencarnando vai ficar no corpo, tudo bem, mas por mérito até da pessoa, ela está ali naquela condição e vai estar recebendo uma ajuda para passar por aquela situação de uma maneira melhor. Isso até serve para qualquer situação, se fosse expiação, se fosse prova, ou o que for. É aquela mentalidade que se tem. Hoje mesmo a pessoa está me perguntando isso, que o espírita, a pessoa não é espírita. Mas o espírita, esse negócio de que é karma, a deixar porque é karma dele, não. Quem fala o espírita que fala isso. Quem fala isso não é espírita, e se for espírita, não estudou direito. Equivocado. Porque não é porque é karma que ele vai deixar. Não é porque ele está ali sofrendo o efeito da lei de causa e efeito que você não vai ajudar. É até aquela colocação. Não, os espíritos falam, mas, poxa, mas quem te disse que você não foi colocado ali naquela situação exatamente para ajudar? Que ajudar sempre. Então não cabe a ninguém ficar questionando se o cara está em expiação, está em prova lá para ajudar. Não. A ajuda, a condição se tem para não. Tem que fazer a nossa parte. Tem que fazer a nossa parte. É até aquela questão, o que vai acontecer depois, a gente não está vendo que depende mais da pessoa do que da gente? Agora, no caso não tem gerenciamento do que nós nisso. falamos a respeito da ser crônica, a doença crônica,
o que pode estar acontecendo, está tendo ajuda para não agravar, talvez. Também. Até para estabilizar, sempre pensa naquele lance da estabilidade orgânica. A estabilidade orgânica é aquilo, você está a condição dele continuar. Então você está ajeitando, você não vai botar aquele carro que não é zero, botar ele zero. Mas você vai botar ele em condições de andar. Dentro do melhor que ele pode. Quando a gente está fazendo isso, a gente está ajudando. Agora, é igual a parábola do semeador. O semeador vai semear. Não interessa o resultado. A gente tem que fazer o nosso. O processo vai depender muito mais do indivíduo do que da gente. A nossa parte a gente tem que fazer. Por quê? Estamos ajudando e o aprendizado que nós estamos tendo com isso. E os benefícios pelo próprio sentimento que você está tendo ali naquele momento, o trabalho, o próprio mecanismo envolvido faz o quê? Com que aqueles fluidos benéficos estejam passando a todo momento pela gente. Olha só, nós somos os primeiros beneficiados com esse trabalho. Tanto de divulgação doutrinária quanto de passe, porque sempre nós recebemos primeiro do que os outros. E é esse contato, quando se fala assim, a mediunidade é um instrumento de progresso, é porque ele antecipa para o médium, independente da mediunidade que ele tenha, antecipa o plano espiritual. A vivência do plano espiritual, os fluidos do plano espiritual, os pensamentos do plano espiritual. Tudo que a gente estiver imaginando vem por intermédio da mediunidade. Então, quem é instrumento dessa comunicação está recebendo sempre essas coisas primeiro do que o outro. Né? Esses centros, eles são interdependentes entre si, porque eles têm comunicação, eles estão situados no perispírito ao longo de suas camadas, incluindo no duplo etérico. São exteriorizáveis no encarnado por efeito da magnetização. Magnetização, você consegue ter o acesso a esse cara. É como se você pensasse assim: o que é exteriorização? Magnetização. O cara desdobrar. Se o cara desdobra, lembra daquele conjunto. O centro de força vai estar ali. Quando ele está no corpo, o centro de força está eclodindo no duplo etéreo que está ligado ao plexo. Eu desdobro, o duplo etéreo vem? Não, o duplo etéreo vai ficar. É aquela citação lá, é quando André Luiz fala, e quando tem aquela citação no livro dos médiuns que ele está explicando a saída do corpo de Antônio, sai deixando parte do seu perispírito, é o duplo etéreo final lá. E no domínio da mediunidade, aquele exemplo que ele dá é quando ele desdobra o médium. Na primeira vez que ele desdobrou legal, então ele trouxe um pouco daquela substância do duplo etéreo, e não, tá meio enviesado o negócio, bota o cara pro corpo de novo, exterioriza novamente para ele vir sem aquela camada do duplo etéreo, sem trazer aquele resíduo. Pode. Nesse exemplo lá do domínio da mediunidade, quando eles estão visitando o centro, ele fala assim, que ele supervisou, desdobrando o médium, no primeiro momento ele sai e traz um pouco da substância do etéreo. Então no efeito, para o médium, deve ser aquele negócio que o cara está saindo do corpo e está meio deslocado. Aí o que fizeram, cara? Retornaram ele, o processo, depois exteriorizaram de novo, para que a saída dele fosse tranquila. Ô Paulo, só tirar uma dúvida, quando você falou das cidadelas, né, células, grupos celulares, quem determina a evolução daquela célula para formar determinado órgão, né, o modelo organizacional, né, é o perispírito. Perispírito, também o corpo físico, pelo o treinamento genético que dá, porque já está automatizado. Naqueles corpos onde não existe o espírito, aquela gestação que não vai à frente e vai até algum, ou então aqueles natimórficos, onde não existe espírito ligado àquele corpo, que não foi determinado espírito. Quem determinou a formação daquele corpo, já que não tem o espírito relacionado? Automatismo genético. Por isso que confunde. Esse automatismo não é de sua casa. Mas é por isso que os médicos se confundem, a ciência se confunde. Porque ele vê
toda uma lógica do comportamento genético. Só que é o seguinte, você pega um pai e uma mãe geneticamente perfeitos, gera no primeiro momento um corpo perfeito. Só que ao ligar com o espírito que está habitando esse corpo, ele está ligando molécula a molécula. Isso vai se completar bem, primeira infância, segunda infância, lá na juventude. Aí ele toma posse, é realmente quando o cara acoplou legal. E aí começa a transferir os desequilíbrios. Não, eu estou falando começa a transferir desde o momento que você já está, mas ele vai aparecer. Aí o cara olha e diz, ué, mas geneticamente não tinha por que ter isso. Mas veio da onde? Veio do corpo espiritual. E às vezes o cara junta a fome com vontade de comer. Para facilitar, ele encarna numa família que tenha aquela característica genética para facilitar ele passar por aquela experiência. É muito parecido com aquele negócio do virtuoso. A família de artistas, de virtuosos. O cara encarnou ali. Ele não é virtuoso porque é filho dos virtuosos. Ele encarnou naquela família porque ele é um virtuoso. Então ele aproveitou, porque tem aquelas características. Mão mais afilada, os dedos maiores. É uma característica genética, mas não é isso que dá talento. Aí há uma... O pessoal fica meio perdido porque não enxerga o espírito. Então, nesses casos, a ausência é o determinismo biológico. Determinismo biológico. Tudo aquilo que os cientistas explicam, a partição, todo aquele processo das células, a especificação que cada uma tem, a evolução da espécie, tudo isso. Mas até para esse determinismo existir, tem que ter um influxo inicial. Não, olha só, se você já tem, porque tem vários casos, você falou aí, algumas possibilidades. Eu posso ter um feto que não vai vingar, mas tem um espírito. Por quê? Porque é prova para o espírito também. E tem uma outra hipótese, que pode ter assim, olha, um que não precisa ter espírito ali, é só prova para os pais. Nesse caso, vai seguir o fluxo da genética, normal. No outro caso, teve o espírito. Mas muito mais por conta do próprio espírito ter que passar por aquela situação de aprendizado para ele, do que para a necessidade de ter um corpo. É como o espírito fala, vai ser o quê? Um monte de carne, nada mais, não tem espírito ali. É aquela explicação. E aí seguir o fluxo da montagem. É que a gente ainda tem dificuldade de separar o carro do motorista. Porque quando você fala que um mob é o perispírito que é responsável, e quando não tem o espírito? Aí quem vai ser responsável? Só, é isso que as pessoas... O mob é responsável por quê? Pelas características de equilíbrio e desequilíbrio do espírito, que vai passar para o corpo. Ele não é responsável pelo corpo. O corpo já chegou a um automatismo tal que ele se fabrica. É isso que às vezes a gente não percebe. O que ele vai trazer? O perispírito, o conjunto perispiritual vai trazer a saúde que o espírito tem. Independente do carro que foi formado geneticamente aqui, eu, quando acoplo aqui, eu vou dar a minha característica do corpo espiritual para aquele corpo. Aí os caras ficam malucos, né? Ué, mas tem uma cirrose hepática. Cadê? Bebeu? Não bebeu. Veio da onde isso? Aí veio lá do corpo espiritual. Outro dia eu estava escutando um médico falar, já tem uma hipótese aí que não é mais assim, já encontraram uma explicação para a cirrose hepática. Isso não não sei se ele falou que é um tipo de vírus, mas só sei que o que ele falou é consequência, ainda é consequência. Mas é aquilo, o cara não enxerga que é o espírito, não enxerga a condição disso estar vindo de uma matriz anterior, o cara vai justificando até um dia que a ciência entender isso, não conseguir enxergar. Bom, então vamos lá. Agora, centro de força por centro de força. O coronário rege a atividade funcional dos órgãos, é sede da mente, comanda a glândula pineal, que é
naquele começo, ele achava que conseguia para nada, e hoje já se está vendo que a ciência hoje já consegue identificar pela percepção de energia ali, de descargas e emissões, o que o Espiritismo fala que é a comunicação, é a porta de comunicação do plano espiritual, do plano superior. Assimila os estímulos do plano superior, orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada. Por quê? Porque é o veículo. Porque, de repente, eles têm que tomar cuidado para não agir igual a ciência fala. Aqui ele está falando porque ele sabe que aquilo ali é o ponto de contato do espírito. Então, se aquilo ali faz isso tudo, é porque o espírito é que comanda, não tem que ter dúvida disso. Supervisiona os outros centros vitais através dos impulsos vindos do espírito. É o ponto de interação entre as forças do espírito e as forças físico-psicossomáticas organizadas. Então, físico, do corpo físico, psicossomáticas, somática do corpo material. E aí você está juntando aqui corpo físico, psiquismo e perispírito. Ou seja, é o ponto que está ali comandando o conjunto todo. Transmite para os demais centros os reflexos vivos de nossos sentimentos, ideias e ações. Por isso que quando você doa energia nele, as energias se espalham pelos outros. Porque é a lógica da imposição de mãos. Só que a imposição de mãos é porque isso, numa época, a federação proibiu os centros de fazer movimento. Por quê? Porque nego fungava, nego fazia assim, aí é mais fácil padronizar do que ensinar. Aí você não, só imposição de mãos. Só que mesmo para imposição de mãos, o cara tem que saber. Por isso que o cara descarrega um monte de frio na tua cabeça lá, olha o tumulto que o cara está provocando. Mas era o centro de força que não. Quando eu era criança, eu tinha medo de tomar câncer. Sério? Mas é sério, não. É verdade. Porque mesmo a criança, ela não tendo consciência, ela sofre efeito. Não, e na época eles faziam muito gesto mesmo, entendeu? Mas aí não tinha estudo, não tinha estudo, muita coisa ali. Tinha gente que ainda fazia assim, eu devo estar com o espírito muito ruim, só pode. Mas aí é por conta da nossa falta de entendimento do que está acontecendo ali. Mas o que pode dar errado nesse troço todo, que as pessoas não entendem, não pode ter um movimento puramente mecânico. E outra coisa, o fluido de um bed é diferente do fluido do outro, em termos de qualidade e de quantidade. Então tem que ter uma medida ali, uma sensibilização do médium para o que ele está percebendo ali. Ele tem que estar sensibilizado e preparado para receber os toques ali naquele momento, senão vai começar a fazer aquele trabalho mecânico, nossa, não pode dar certo mesmo. Aí temos aqui um trecho do Alexandre, lá no Missionários da Luz, em que ele coloca algumas coisas sobre a epífise. Não se trata de órgão morto, segundo velhas suposições, prosseguiu ele. É a glândula da vida mental, que está se referindo à epífise. Ela preside os fenômenos nervosos da emotividade como órgão de elevada expressão do corpo etéreo. Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras, na sequência de lutas pelo aprimoramento da alma, e deixa de prever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha vestiu. Então aqui, o que ele quer dizer com isso? Nós temos a vida mental de hoje, que está no cérebro. Então nós temos, vamos dizer assim, é o nosso disco rígido da vida atual. E você tem as vidas anteriores. Essas vidas anteriores não estão no cérebro físico, estão no cérebro do corpo espiritual, o equivalente ao cérebro do corpo espiritual. Então nós temos todos um disco rígido mais interno, tá, mais lá para dentro. E quando ele fala que ela é o ponto de elevação, de ligação
vai ligando essas vidas, porque é através desse órgão que você tem acesso a essas memórias. Quando que vai ter? Quando precisar. É aquela questão que Kardec colocava para os espíritos. Pô, peraí, mas como que eu vou esquecer? E as coisas que eu conquistei? Pô, eu vou chegar lá e disse, calma, mas tu vai chegar lá, tu não vai lembrar de tudo, mas as coisas que você já conquistou, você vai ter acesso quando necessitar. E é o que a gente descobre quando a gente está precisando de alguma coisa, a gente tem esse lampejo, a gente busca nessa, vamos dizer assim, nesse disco lá interior, na nossa bagagem espiritual, é a coisa do espírito mesmo, e você vai lá e acessa aquilo. E o acesso, quando ele é muito, vamos dizer assim, incisivo, ele dá margem àquelas comunicações até, ou as expressões que eles chamam as anímicas, que são as expressões do próprio espírito. Você acha que aquilo é a comunicação de outro espírito, mas não. É o próprio espírito tendo acesso a seus conhecimentos e trazendo. Que às vezes a gente erradamente confunde isso com charlatanismo. Às vezes a pessoa escuta animismo e associa charlatanismo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Animismo é a própria alma. Isso então não é animismo. Oi? Isso então não é animismo. Quando tem acesso a uma conquista dele mesmo. Não, é animismo, é animismo. O que não, charlatanismo é que não é isso. É que a gente às vezes confunde quando fala animismo, a gente liga charlatanismo. Charlatanismo é o cara enganar. É. E isso não é o cara enganar. Ele às vezes não sabe que é dele mesmo. É igual que o capítulo da Gênesis de Orografia Geral, que fala de astronomia, que Camille Flammarion que assina, e diz que Camille Flammarion é a reencarnação de Galileu. E ele assina Galileu. Então esse espírito pode estar passando as informações que é dele mesmo, ou seja, um fenômeno de animismo, e ele não sabe. Não é que ele esteja enganando, nem ele sabe. Nem precisa saber, né? Nem precisa saber. O que ele está chamando a atenção é exatamente por isso. Uma vez, eu não sei nem se eu já contei isso aqui, mas a gente conta em tanto lugar. O Altivo, uma vez a gente estava conversando com o Inácio Bittencourt sobre medicina espiritual. E uma vez eu perguntei, eu estava perguntando algumas coisas a ele, e a gente não tinha perspectiva de uma próxima entrevista com quem ia ser, né? Ele pegou e falou assim, olha, quando você tiver essas dúvidas assim, tiver urgente, pergunta ao médium. Isso é o Altivo, incorporado, o Inácio Bittencourt, falando para mim. Pergunta ao médium, o Inácio Bittencourt falou assim, pergunta ao Altivo. Ele não sabe que sabe, mas ele sabe. É isso, exatamente isso aqui. Ele não tem consciência que ele sabe disso aí, mas ele sabe. Na hora de espera. Porque a vivência dele, nesse caso, é de contador, não tem nada a ver com a parte científica do negócio. Mas ele sabe isso. E ele respondia realmente. Não respondia tecnicamente, com as palavras técnicas, mas ele dava a resposta. Esse saber sem saber que sabe, alimenta o indivíduo, né? Alimentação espiritual. Tudo. E aí você fica naquela, a intuição, essas coisas. É de fora, é de um outro espírito, é tudo. Não interessa de quem é. Importante é a Você vai mensagem. ficar preocupado em saber, se é a mesma coisa que ele saber quem é o guia. Importante é o conteúdo Entendeu? da mensagem. Aí o cara fica preocupado com a forma e esquece o conteúdo. Está preocupado com a parte mais externa do negócio. Aí não precisa. Vai ficar perdendo tempo tremendo para isso. Ó, limitemos ao assunto inicial e analisemos a epífise como glândula da vida espiritual do homem. É a definição que Alexandre dá. Ligada à mente através de princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pode identificar. Ela comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. E aí é aquele negócio também, né? A pessoa achar, tem um órgão ali assim, não tem utilidade nenhuma, como a ciência cotidiana. Ela não vai dar um ponto sem nó. Vai falar, criou um negócio aí que não serve para nada. A gente vai falar, não estão descobrindo para que serve. Agora vamos ao centro cerebral frontal. Exerce influência decisiva sobre os outros centros também, porque é centro de pensamento,
governa o córtex encefálico na sustentação dos sentidos, marca a atividade das glândulas endocrínicas, administra o sistema nervoso em toda a sua organização, coordenação, atividade e mecanismo, desde os neurônios até as células efetuadas. Então, quando ele está falando que ele domina, sempre lembrando daquilo. É o ponto que tem aqui que gerencia essa parte orgânica, mas que sempre pelo comando do espírito. Vamos dizer assim, é um instrumento que o espírito usa para controlar essas áreas. O laríngeo controla a respiração e a fonação. Então você vê que qualquer problema nosso atinge essa área. Tanto que tem ligação, o nariz com a boca, toda a área aqui, geralmente quando conturba um, conturba o outro, e é a sede dos dois, fonação e respiração. O cardíaco, aí olha só, dirige a emotividade e dirige a circulação das forças de base. Qual a função orgânica do coração? Não é bombear sangue para o resto dos órgãos, do corpo todo? Aí por que ele fala dirige a circulação das forças? Exatamente pelo sangue. E aí você liga, dirige a emotividade. O que acontece? Qual o primeiro órgão que se sobressalta quando a gente tem uma variação de humor? Taquicardia. Tudo, qualquer coisa que aconteça com a gente, vai haver uma modificação, vai haver uma alteração no batimento. E o troço? E o troço é até interessante. Mesmo que isso não seja consciente, comigo acontece um negócio que todo mundo vai fazer um exame. A síndrome do jaleco. Vai tirar minha pressão, na hora que tira. Não é um negócio consciente, tipo, não é medo do médico, não é esse problema. E outro dia aconteceu, segunda-feira passada, eu fui, porque estava começando a me dar problema na garganta, eu falei, pô, vou lá, o cara vai me receitar um antibiótico mesmo. Mas aí o que aconteceu? Lá nesse hospital que eu fui, tem uma área de, vamos dizer, encaminhamento. Antes de ir para o médico, passa ali. Triagem. Aí eu entrei, mas estava um rapaz e uma menina, e estavam conversando. Aí eu sentei e ficamos conversando. Não sei o que, vou tirar a tua pressão no instante. Mas tirou assim, a pressão deu boa. Porque, pela maneira como foi o negócio, não teve aquele amigo, vamos preparar, vou tirar. E também outro troço que eu reparei. A maioria das vezes que eu estou chegando para fazer isso, tu chega na corrida. É no horário de trabalho, tu sai, despenca de um lado para o outro para fazer. Então tem todo um componente, mas você vê, dá um reflexo no órgão. E como ele distribui isso tudo, o sentimento, ele vai degringando. Se você tiver com palpitação, tiver com qualquer alteração, essa alteração até fluídica, você vai pegar o quê? O sangue e vai direto para o corpo todo. A circulação que a gente está falando tem dois níveis. No nível de psicosfera, você pensa, ele circula o que a gente chama de alma, lá dando a coloração, tudo direitinho. E no corpo é através de quê? Da circulação sanguínea. Todo o efeito que você tem ali está indo pelo bombeamento. O coração está bombeando sangue e você está contaminando tudo ali. O esfrênico determina todas as atividades que se exprimem no sistema hepático dentro das variações do meio e volume sanguíneo. Quer dizer, a função específica ligada ao fígado. O gastro. Fala. É um baço, não? É baço. É baço, está errado. É baço. É o lado esquerdo do fígado. Determina as atividades que se exprimem no sistema hepático. Bom, e pior que agora eu não sei se isso aí é do... É baço. Mas seria hepático? O próximo nível da gente, esplêndido é baixo. O esplêndido do lado esquerdo, né? É justamente está relacionado à parte de células sanguíneas, porque o baço é o órgão que destrói as células velhas, as Uma hematas. observação aqui depois. Eu vou checar onde está isso aqui. Mas tudo bem. Pegar a caneta.
Não, tem aqui, tem a caneta aqui. Tem a caneta aqui embaixo tem. Ô Paulo, essa história do centro esplêndido está muito relacionada à vampirização, aquele médico que está... Onde eu vi isso? Além desses processos hematológicos, doenças autoimunes, também a parte de obsessão, tem alguma coisa concreta sobre isso? Olha, o que eu sei é que o gástrico que é alvo disso por causa das energias que são geradas. Esse ataque, esse vampirismo está ligado à geração dessas energias. Porque o que ocorre no gástrico? Você ingere os alimentos, há todo um processamento no aparelho digestivo e a formação. Aquele ciclo das ATPs, você está formando energia ali. Então o fluido vital ele está circulando e você está produzindo essa energia mais material ali. A energia que está aí, que é sugada, é essa que você produz, ela está ligada ao gástrico. Agora, a condição do centro de ataque, isso é muito relativo, porque depende muito da interação. Vê aquele processo no libertação da mãe do burro. Está lá na parte cerebral. Então, depende muito da ligação que se tenha entre aqueles espíritos. Quando você está assim, explica por cima, você dá passividade, eu, por exemplo, sinto muito um enjoo muito forte. Não com todos, mas ocorre sempre. Um enjoo mesmo, um enjoo. Toda explicação assim. É incorporação mesmo. Incorporação. Porque incorporação, você tem ela ou você pega pelo solar, por essa área, ou você pega mente a mente, ou o caso pega o aparelho fonador. Vai depender do tipo de incorporação que você tem, pode te dar um desconforto em determinada área. Agora, de uma maneira geral, esse desconforto é pelo impacto fluídico. Não sei se você, durante os trabalhos, por exemplo, a semana do trabalho, você percebe, acontece contigo assim, de quando chegar no dia do trabalho, fala, caramba, essa situação aqui foi o que eu senti durante a semana. Tu tem alguma... Já aconteceu isso. Porque geralmente, quando ocorre isso, é por quê? Porque houve já uma aproximação que o plano espiritual conduz para assimilação fluídica. Então, quando ocorre isso, não seria para você ter desconforto, porque já houve um preparo para acomodação fluídica ali. Mas não tem como te dizer, eu estou falando de maneira geral. Não é sempre, não. Sim, por isso que eu estou falando. Em geral, isso é por conta de incompatibilidade fluídica. E também, às vezes, a predisposição que você tem. O médium de incorporação, o negócio tem que ser pensado pelo médium nessa tarefa. Ele está acolhendo o espírito. E às vezes o médium, ele tem uma noção, um pensamento um pouco distorcido, tipo assim, se eu recebo um espírito muito violento, porque eu sou violento, se eu só recebo, a pessoa fica até preocupada. Eu só recebo drogado, será que eu tenho ligação com isso? Não é por aí que se tem que ver. Você tem que ver o seguinte: quem tem capacidade de acolher. Tem que lembrar sempre daquele caso da Celina, que vem um espírito extremamente grosseiro, bruto, todo. E André Luiz estava naquele negócio do aprendizado. E quem vai incorporar esse espírito? Celina, como que eu vou para Celina? O raciocínio que André Luiz fez, vai botar um violino, nosso melhor instrumento, na mão daquele espírito, e o mentor esclareceu para ele, não, o espírito é um médico que tem mais amor para acolher. Então, o trabalho de incorporação é um trabalho de acolhimento que o médium, não necessariamente, ele tenha que ter a mesma sintonia do espírito, ele tem que vibrar na mesma fase do espírito. Ele tem que ter elementos, ele tem que ter capacidade para acolher o espírito e trazer o espírito para uma faixa vibratória melhor. Porque ocorre, como tem essa diferença
às vezes você sente uma incompatibilidade ali e dá um desconforto. O que os Espíritos orientam para a gente? Toda vez que tiver qualquer problema dentro desse mecanismo, pede para o mentor espiritual ajudar na hora. Não pode desesperar. Fala. Esse tipo de situação que está falando é muito normal, isso não é um caso único, não. Mas duas médias lá que passam pela mesma situação, esse desconforto, e até a ânsia de vômito elas têm. Como incorpora. Assim, não é sempre, mas teve uma situação que teve, inclusive, as duas entidades, a mesma coisa. Mas depende, olha só, esse nosso mais específico de ânsia de vômito, esse negócio, ocorre geralmente quando é espírito que está embriagado ou drogado, que dá essas condições. É a condição do próprio espírito estar com alguma coisa, ou algum mal. Isso vai estar relacionado ou à incompatibilidade fluídica ou à condição momentânea daquele espírito que está incorporando, que vai causar em você algum problema. Aí cessou a incorporação, acabou. É uma prova que é a questão do espírito, não tua. O que você tem que medir se está correndo bem ou não é a capacidade tua de deslocar isso. Se isso está permanecendo, tem alguma coisa errada. Se acabou o trabalho, acabou o desconforto, está tudo certo. Entendeu? Eu já fui médico de incorporação. Uma vez, quando o médico morreu de coração, eu sentia que todas as dores que ele sentiu para morrer. Então, do jeito que o Jorge Leandro está falando ali, de repente também teve um câncer nessa parte. Também. Não, olha só, não tem como, olha só, isso que eu falo em negócio de mediunidade, de medicina espiritual. Não tem como a gente falar, foi isso. Mas pode acontecer, né? Pode ser qualquer coisa, até nada. Pode ser ele, entendeu? O que a gente está tentando aqui é, de uma maneira geral, colocar as regras ou como geralmente funciona. Não tem como chegar a falar, foi isso. Se você falasse para mim, pode ser um efeito reflexivo do que o espírito está sentindo? Pode. Foi isso? Eu não sei. Não tem como. Mas são possibilidades. Incompatibilidade fluídica, né? Sim, de uma maneira geral, olha só, sempre é uma incompatibilidade fluídica. Por quê? Por causa disso, e tudo isso que nós falamos. Agora, o que foi realmente, por isso eu estou te falando, o que a gente tem que pegar? Se está vindo na hora do fenômeno e depois dilui, porque está tudo certo. Você, como médium, está participando daquele momento, está recebendo ali um espírito diferente de você, está acolhendo ele, está fazendo o trabalho. Acabou o trabalho, não ficou com sintoma, a casa está funcionando direitinho, os mentores estão trabalhando, estão dispersando aquele fluido todo e a gente está saindo limpo. Não pode, se tivesse, e eu continuo com aquilo. Então para, tem alguma coisa errada. Pode ser da pessoa. Está indo embora correndo? Está ficando na casa para esperar aquele fluir? Está fazendo troca de passe depois do trabalho? Entendeu? Aí é o caminho normal das coisas. Mas tá perfeito. Se aquilo ali cessou, que pode até ficar com resíduo, então para a pessoa não pensar também que é instantâneo, tem determinados tipos de trabalho que tem variantes diversas aí. A condição do médium naquele dia, o peso do trabalho, a característica do trabalho. Então tem trabalhos que o médium, a gente fica fazendo avaliação, que já é meia hora ali, que é exatamente para quê? Tu trocou o passe depois do trabalho, tu sentou ali e está avaliando, o plano espiritual continua fazendo o trabalho ali para a gente se reequilibrar. Então é o tempo. E às vezes a pessoa está querendo, ainda estou sentindo, mas ainda estou sentindo. Então dá uma respirada, evoca o guia. E ali é aquele momento para você estabilizar. Quer dizer o quê? Que tem casos específicos, pela própria condição do trabalho, que aquilo ali demora um pouco para se diluir. Mas que ele não vai para casa com aquele problema. Talvez até antes, porque às vezes antes da reunião acontece. Numa segunda-feira, você vai participar, na terça já vai começando sentindo tudo que o espírito vai. Não é verdade? O médico já vai sentindo isso.
é uma aproximação para a assimilação fluídica. O que tem que tomar cuidado é o médium tem que começar a identificar esses momentos e não se deixar levar, porque senão vai começar a incorporar um dia antes. Então, uma coisa é você perceber isso e já ir se acostumando. Outra coisa é você se impressionar e até dar facilidade àquilo ali. Então, é o controle que o médium tem que ter. Tá? Isso que é disciplina mesmo. É disciplina, exatamente. Então, é o centro de compensação de energia para outros centros de força, que funciona como receptor e emissor de energia. Tu vê que o centro de força, ele tem uma característica parecida com os órgãos que ele gerencia. Aí é por que vem demais? Porque está sempre fresquinho, porque está sempre fresquinho, porque vem demais. É o conjunto. Tem que ser por isso que ele está ali. Ele é para gerenciar aquilo. Aqui é o que a gente está falando da modelagem, do centro genésico, que é os órgãos sexuais. Guia a modelagem das novas formas. Por quê? Porque todo o processo, fecundação, ovulação, gestação, é gerenciado por aqui. E eles são os órgãos correspondentes. Guia os estímulos criadores com vistas ao trabalho e associação e a realização entre as almas. Aí a gente sempre escuta aquilo ali. Pô, e a pessoa que se... todo mundo tem essa energia? Todo mundo tem essa energia. E quem optou pelo não formação de família? Tem muitas pessoas. Chico Xavier, por exemplo. O que acontece com essas energias? E os espíritos falam o quê? Elas são direcionadas para outros objetivos. O que quer dizer com isso? A pessoa que ela tem duas saídas gerais para quando ela não tem relação sexual. Ela vai acumular energia? Vai. Ou ela se foca em ter a relação sexual para despertar aquilo, se for da índole dela, ou direciona essa energia, canaliza para outra coisa, que é a opção que esses grandes médios fazem. A pessoa perguntou por que vários médios são homossexuais. Aí, porque cada um casar, eles acham que é homossexual, né? No caso. Aí o cara perguntou assim, por que Chico Xavier não casou? Por que fulano não casou? Então, eles acham que se não casou... Uma confusão, né? Não casar não quer dizer que tenha sido homossexual. Pois é, isso que eu até falei com ele. Não quer dizer que ele não casou, que ele é homossexual. Não tem. Eu já recebi uma pergunta pior do que essa, que foi por que todo médium de candomblé, de umbanda, todo pai de santo era homossexual. E ele não falou homossexual, não, falou... Um negócio mais pesado mesmo. Isso é um estudo de uma casa lá que já começou o cara falando assim, eu como médium umbandista, kardecista, candomblessista, não quer não. Currículo grande. Olha, depois corta isso, senão alguém vai identificar. Quem é vai identificar. Mas não foi no centro, não, foi no não, trabalho, você vê. Entendeu? A pessoa fez a pergunta com a característica mesmo. Ele não estava pensando num médium que não era homossexual, ele estava pensando num médium que era homossexual. A resposta é a seguinte, não tem nada uma coisa a ver com a outra. A preferência sexual da pessoa não tem nada a ver com a mediunidade. Se a pessoa é homossexual, heterossexual, ou o que for, é opção dela. Não tem ligação nenhuma com a mediunidade. A pessoa confundir um médium que não casou com um sendo homossexual, o problema da pessoa não tem nada a ver. Mas a mediunidade não tem nada a ver com homossexualidade. E vice-versa. Paulo, por que já ouvi falar e já vi no de passe, por que eu falo que você deve evitar dar passe no centro genético? Tipo assim, chega até no gasto, para. É para evitar, porque o que acontece? Da mesma maneira que a gente está falando, que a pessoa vai no coronário, despeja fluido aqui, o cuidado que você fala é o seguinte, se você for no genésio para começar a alimentar, o que você está fazendo? Está estimulando a sexualidade. Então, a sensibilidade que a pessoa tem que ter, que os espíritos têm, é o seguinte, você vê uma pessoa que já tem problema na área sexual,
é muito ativa, morre de vontade, só pensa naquilo, o passe vai ser para quê? Igual que você falou em criança. Tirar ao invés de pôr. Então, quando se fala assim também, não se deve mexer na cabeça. Por quê? Porque tu não sabe. Não é o coronário que gerencia tudo. Não é aqui a ligação do espírito. Aí tu vai mexer na cabeça da pessoa. Então tem uma responsabilidade para fazer. Eu dou passe normalmente em todos os centros de força. Agora, você não vai querer inventar ali. Ah, vou dar mais isso para aquilo outro por causa disso. Não, faz o feijão com arroz. No dia que estiver na cabine de passe, o espírito vai guiar o que tem que fazer. E aí, como eu tinha falado, é coisa de espírito. O médium no salão ele tem que dar o passe básico, dispersivo, apoio no centro de força. E tanto que a gente fala assim, é não ficar demorando muito em um determinado centro de força. Agora, tem dias que a pessoa está ali e o espírito para a mão dele em um determinado lugar. Reconheceu que é o guia, está dentro da casa, segue a intuição. Mas são coisas que eu diria que aqui tem um cuidado maior, por causa disso que o pessoal fala. É como se lá em cima. Mas na verdade, você tem que ter esse cuidado com todos os centros de força. Porque qualquer centro de força que você der energia a mais do que ele necessita, vai dar zebra. Vai dar zebra. Mas o cuidado maior é por conta dos regramentos, dessa coisa toda que proporciona. E aí, ó, tem aquilo que a gente comentou do caminho do passe. Olha só. Em posição de mãos, como é que funciona? Você vai e coloca aqui. O fluido vai para os centros de força, vai se distribuir pelos demais centros de força. Aqui um exemplo que a gente deu, que era assim. O fulano está com problema no coração. Está com obstrução lá numa determinada veia. Só que eu, como médium, não sei. E estou naquele passe geral. Se eu estou naquela época, eu disse, não pode movimento, dá só no coronário. Se eu estivesse fazendo isso, o que ia acontecer? Eu ia dar aqui, a energia ia se distribuir. Como esse órgão é o necessitado, o que ia acontecer? Ele ia absorver de acordo com a necessidade dele. Então isso tem uma velocidade. Vamos supor que eu sou um médium, que o espírito soma e fala assim, olha, é um coração. Eu vou pegar e vou parar minha mão aqui, eu vou fazer um atendimento em cima do coração. Porque eu segui a intuição que o espírito deu e estou ali trabalhando no coração. Olha você vê, eu tenho que saber onde é o coração. Se eu for um coração de desenho animado, eu vou errar. Eu tenho que saber que ele é aqui no meio com a pontinha virada para cá, mas ele não é aqui. Eu vou ficar achando que vou dar no coração aqui, mas tudo bem, por isso que o médium tem que ter uma noção. Ele vai lá. Quando ele faz isso, é uma absorção mais rápida que essa aqui. Por quê? Porque eu estou indo direto no órgão, é aquilo que a gente falou. Essa aqui, ela está sendo distribuída pelo meu espírito. Quando eu estou identificando, o espírito fala que é no órgão e eu estou lá em cima do órgão, é como se eu estivesse pegando um chumacho de fluido e botando aqui. O que vai acontecer? O fluido vai ser absorvido pelo órgão segundo a necessidade dele também. Mas é mais veloz que essa primeira. Agora vamos dizer que seja um órgão, ou seja um médium, com conhecimento específico. O espírito, se o médium tem esse conhecimento, o espírito chega para ele e diz, olha só, ele está com uma veia entupida. Ele está no coração com uma veia entupida. O médium sabe, vai lá, e o que o médium vai mentalizar? Vai dando um passe, vai mentalizar que ele passa a rotorúter, que ele está injetando fluido na veia e desobstruindo. Ele vai fazer isso. Então, esse passe, ele é dado no órgão com conhecimento de causa do médium. Então, essa ação vai ser mais eficiente do que aquela de você botar o fluido em cima. Isso é justificativa do médium entender. Quanto mais o médium entender, melhor. Que aí o que ele está fazendo? Ele está fazendo com fluido porque um remédio faria para dissolver a gordura que está lá naquela veia.
Mas o médico tem que saber. Eu costumo fazer o seguinte, quando eu sei que uma infecção, alguma coisa, uma infecção, eu tenho essa infecção, faço isso. Jogo bastante fluido e depois vou como se eu estivesse sugando A parte infectada. Infectada. Exatamente. Por isso que é importante o conhecimento que o médico tem. Ah, mas se eu não conhecer nada disso, o trabalho vai ser feito? Vai. Mas se eu tiver mais conhecimento, eu vou facilitar o trabalho que está sendo feito. Por isso que o médico tem que se aprimorando cada vez mais. Mas eu tenho para participar. Faço às vezes, quando é uma situação assim mais comum, eu passo em todos os centros de força. É isso mesmo. E demoro mais aqui no gástrico. Seguindo a intuição, porque geralmente o que acontece é que o espírito te intui para você trabalhar na área que está mais afetada. Então é isso, não tem que inventar. A gente não tem que querer adivinhar as coisas, tem que estar atento ao que o plano espiritual está intuindo e fazer, porque tem médium até que não é nem mente a mente, ele está na mão, o cara não consegue tirar a mão, ele fixa ali, ele sabe que tem que ser ali. Então cada médium tem uma característica. Bom, tem médium que vou tomar um passo, a gente percebe, o fluido parece que vai empurrando você. Vai. É a capacidade de cada um. Eu acho que é diferente de um para o outro, sabe? Esse médium, quando vem assim agressivamente, é porque produz muito fluido. E ele está dispersando. Aí você vê que também, uma coisa é o cara produzir muito, e outra coisa é ele direcionar bem. Porque ele pode estar produzindo muito e não está direcionando naquela hora. Ele poderia ter um controle melhor para não jogar fluido, é igual varrer calçada com mangueira. É isso. O cara tem muito ali, tem, mas ele pode se controlar para que você não sinta esse incômodo de estar tomando uma enxurrada de fluido em cima, que às vezes é necessário. Mas aí no plano espiritual, o que está acontecendo? A parte que a gente não enxerga. Aquele fluido que o cara está dispersando nele, ele está pegando, o outro está pegando, está jogando no outro que está lá, vai distribuindo. Aí o plano espiritual fica corrigindo essas nossas falhas. Mesma coisa, esse médium. Aí é aquele raciocínio geral, médium em ação. Geralmente, quando o médium não tem esse controle na hora do passe, ele não vai ter também, por exemplo, quando estiver visitando um hospital. Ele não vai ter o controle dessa saída de fluido. Se esse cara entrar num lugar em que a necessidade fluídica seja muito grande, vai sair dali literalmente esgotado, porque não tem o controle da tal torneirinha, né, de fala. Porque o certo era você, como alguém que está recebendo aquela energia, não sentir essa enxurrada, essa avalanche de fluido. Teria que ser algo mais comedido, mas é aprendizado. O médium tem que, com a experiência, ele vai aprendendo a controlar essa emissão fluídica. E aí agora entra aquela parte que nós falamos do princípio inteligente, onde ele fecha esse estudo, que é lá na Evolução em Dois Mundos, no capítulo 5, que ele fala exatamente, o subtítulo é esse, princípios inteligentes rudimentares. Com o transcurso dos elos, surpreendemos as células como princípios inteligentes de feição rudimentar a serviço do princípio inteligente em estágio mais nobre nos animais superiores. Então ele está remetendo, primeiro, isso aqui, como eu falei, muita gente não pensa nisso, não enxerga que a célula é um princípio inteligente lá no início. É uma organização que não é tão complexa, mas é mais complexa do que outros que estão lá ainda no início. Mas é o caminho do princípio inteligente. Então ele fala que aqui é a condição superior das criaturas humanas, renovando-se continuamente no corpo físico e no corpo espiritual, em modulações vibratórias diversas, conforme a situação da inteligência que é senhoria, depois do berço ou depois do túmulo. Então a influência do espírito que vai estar ou no encarnado ou no desencarnado. O que ele está falando aqui, vocês repararam aqui a sutileza.
que ou no corpo físico ou no corpo espiritual está se renovando. Se renovando com base em quê? No influxo da inteligência que as domina. Depois do berço, quando eu nasci, estou encarnado, ou depois do túmulo, quando eu desencarnei. Então, uma vai gerenciar isso diretamente no corpo físico e a outra no corpo espiritual. Quando você está encarnado, a forma é o corpo espiritual. E aí ele fecha aqui. O desequilíbrio do espírito é que causa a maioria das doenças. Essa é a palavra nossa de fechamento. A melhor maneira de obtermos a cura integral é obtermos o equilíbrio do espírito, não só através da evolução moral, como também pela busca da alegria sadia, da postura de otimismo e esperança. Tudo isso aqui, porque às vezes nós raciocinamos assim muito fechado. É a condição moral do espírito. Não é só isso. Não é só isso. As predisposições mórbidas, tu vê, o desânimo, isso não. Porque quando a gente fala condição moral, a pessoa pensa logo assim: o espírito faz coisa errada, errou, não tem comportamento moral assim, sabe? Mas ele está falando no sentido de postura do espírito. Então, se o espírito ele tem a tendência a se vitimizar, a variação de humor assim muito rápido, se deixa exposto assim por situações mais sutis, por mais pequenas que sejam, que causam uma transformação de humor nele tremendo. Esse espírito ele vai estar influenciando muito nessa condição das células. Por quê? Porque é tudo sutil. E as pessoas não conseguem ainda fazer essa ligação que o fato dela estar magoada, ela está jogando veneno nessa economia espiritual dela. A gente não consegue ainda visualizar o quanto esse desequilíbrio, que não é um desequilíbrio só moral, é um desequilíbrio até de postura normal, de você escolher: eu vou me aborrecer ou não vou me aborrecer. De você sair daqui e você se deixar contaminar, por exemplo, pelas notícias que a gente está tendo aí todo dia. Não tem como você não escutar, faz parte do dia a dia, tu está sabendo o que está acontecendo. Mas qual é a nossa resposta diante disso? Pô, eu me contamino? Ou eu olho para isso e falo: realmente, planeta de provas e expiações, nós também aprendizado, as pessoas também, e por aí vai. Então, o gerenciamento é nosso. É claro que o meio vai interferir sempre, mas eu tenho que conquistar o meu equilíbrio. Por isso que os espíritos, quando direcionam, falam da autocura, nós podemos jogar a responsabilidade para cima da gente. Mas para ter essa responsabilidade de ter esse resultado, eu tenho que primeiro tomar conhecimento das coisas. O que às vezes a gente vê é a inversão das coisas. É achando que uma postura externa vai mudar isso, quando é o contrário. A mudança de postura externa, ela vai provocar uma mudança no exterior, e não o contrário. Pode até ajudar, mas às vezes a pessoa fica achando que não. Você sorrir é bom, e sorrir faz bem para a saúde, então aí fica aquela cara de foco de céu. Olha a câmera, acabou a câmera, olha a câmera. Então isso não é alegria, cara, isso é careta. Entende? Não é movimentar isso aqui que vai dar saúde. É o contrário, você vai ter saúde se realmente você trabalhar na alegria de viver. Se a gente estiver trabalhando nisso, se não estiver trabalhando nisso, é uma postura externa, vai continuar sendo. Tá? Perguntas? Alguma coisa que eu colocar? Nós montamos esse material aí, que é mais um encontro, que era o material do encontro. E nós estamos fazendo, lá em alguns centros lá no Rio, nós estamos preparando um curso de medicina espiritual, que nós já estamos dando em outras casas. Então, o que eu falei para você é o seguinte, que na próxima, a gente vai começar a fazer esse estudo, que é do curso. Que aí vai pegar lá no início do material doutrinário, da doutrinária, e vai chegar lá para o segundo semestre, lá no final do ano, que a gente vai repetir algumas partes dessa, que ela vai estar encaixada
na parte científica. Mas é mais um reforço. A gente vai pegar, a próxima vai ser essas aulas que a gente já dá lá. A gente vai começar a fazer aqui e vamos seguindo, tá? Atingir aí o que vocês necessitam, tá bom?